paz do Senhor, amados. Que a paz do Senhor esteja na tua vida, esteja na tua casa, esteja com você no dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque me aconteceu algo um quanto tanto profundo no culto da minha igreja, no culto de ontem, de sexta-feira. E eu queria não otorgar aqui o que aconteceu, mas dizer que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas e conhece todas as coisas. E durante aquele culto eu fui surpreendido pela graça do Senhor, pelo tamanho do poder dEle, da misericórdia dEle sobre as vidas das pessoas que estavam ali dentro da casa do Senhor, porque o Senhor levou um profeta e este profeta, ele foi muito usado por Deus. Eu quero engrandecer o nome do Senhor por Deus ter trazido aquele homem àquela casa no culto ontem à noite. Mas ele me passou uma profecia e esta profecia me deixou um tanto quanto perturbado, me deixou um tanto quanto pensativo, porque no mundo que nós vivemos hoje, no mundo a qual está situada a igreja, que sofre muito pelos últimos tempos, pelos tempos viradouros, o mundo tem trazido muita coisa e isso tem enfraquecido a igreja de Cristo na terra. Eu prego, meu irmão, há mais de 5 anos, tenho 15 de caminhada e já ouvi de tudo, já vi tudo, já presenciei tudo, já vi obras de milagres e maravilhas, como por exemplo, uma pessoa cadeirante sair andando. Já vi sinais de pessoas vomitarem aquilo que foi feito pela magia negra, pela macumbaria. Já vi muita coisa, então a gente acaba tomando uma certa experiência, né, nessa caminhada com Deus. Mas o que eu quero trazer aqui para nós hoje, para a minha vida e para a tua vida, foi a profecia que foi me levantada ontem no culto. Estávamos num regime de culto de libertação e foi me dada a primeira palavra, a qual eu trouxe para a igreja, Hebreus capítulo 13, versículo 8. E este varão, este profeta chegou e foi dada a ele a palavra mais cedo, porque como é um homem usado por Deus, ele tinha que ter mais tempo para ministrar a palavra. E em todos os momentos que eu pude observar, Deus, o Espírito Santo usou ele poderosamente em todas as profecias e todas as palavras que ele lançou sobre a vida das pessoas na igreja. Mas ele me trouxe uma profecia, que é essa profecia que eu quero compartilhar com você. Ele disse para mim, em cima do altar, eu estava sentado no altar, e ele disse para mim que toda palavra, todo o conhecimento da sabedoria da palavra, sem unção, de nada vale. Talvez ele disse porque eu, como pregador, eu tenho a base que a Bíblia, ela não é um livro, ela representa algo que vai além da imaginação do homem natural, como a revelação da boca de Deus falando nesta terra e falando com o Senhor falando conosco nessa terra. Mas o que ele me trouxe ali é o que me deixou extremamente pensativo, porque nós que lemos a Bíblia, nós entendemos que a palavra de Deus não é singular, os versículos não são singular, eles têm um objetivo, eles têm uma forma de falar, de expressar, de entender. Cada pessoa tem o seu conhecimento do jeito que Deus dá e como a pessoa se aperfeiçoa naquele conhecimento.
E de algum tempo para cá o Senhor tem me dado o leque da palavra. O Senhor tem abrido as escrituras para mim e eu tenho entendido, talvez de uma maneira melhor do que muitos pregadores têm ministrado por aí. Não é que a ministração deles estejam erradas, mas o Senhor dá o conhecimento a cada um para entender a palavra do jeito que Deus quer que ela seja colocada num culto, numa vigília ou num congresso, ou seja lá o que for. E ele levantou esse negócio, essa profecia para mim, que eu tinha o conhecimento da palavra, mas eu não tinha unção para ministrar a palavra. E aquilo eu fiquei pensativo, porque eu custei ao Senhor me dar este entendimento do conhecimento da palavra. O Senhor, eu custei buscar do Senhor isto. Eu não pedi para ser missionário dessa terra, eu não pedi para ter cargo na igreja, eu não pedi para ter nada. Eu só queria ter uma igreja a qual eu fosse membro, pudesse dar ali o meu dízimo, a minha oferta, ir para os meus cultos, cultuar a Deus, porque a palavra fala que nós temos que ter congregação para congregar. Então eu não pedi nada isso a Deus, e o Senhor trouxe essas coisas à minha vida, trouxe essas coisas ao meu coração, e eu fiquei navegando com o Senhor nessas coisas. Mas hoje, querido, pelo que ele falou comigo, eu entendi que ou é a minha pregação que está muito baseada no que a Bíblia ensina, ou então eu estou pregando balela, eu estou pregando mentira, eu estou pregando algo que não é verdadeiro. Porque não existe pregação se não tiver o discernimento e a instrução do Espírito Santo. A gente pode olhar uma pregação de uma pessoa que ela prega gritando, ela prega pulando, ela prega rodando, como você pode pegar também uma pregação serena, onde as pessoas ficam calmas e Deus fala da mesma maneira, porque o instrumento, que é eu ou o pregador, que seja lá quem for, ele é simplesmente instrumento. A gente só utiliza do ensinamento da Bíblia para que a gente possa fazer com que as pessoas consigam enxergar aquilo que Deus quer que aconteça nas nossas vidas ou na terra, alguma situação que deve ser resolvida, alguma situação que deve ser liberada por Deus para acontecer nessa terra. E quando ele disse aquilo, eu vim para casa ontem, na noite de ontem, preocupado, porque eu custei a conhecer os caminhos que a Bíblia me dá, eu custei a conhecer aquilo que Deus, a aceitar aquilo que Deus preparou para mim. Eu custei a reconhecer o amor de Deus na minha vida. É bem verdade que já se passaram mais ou menos 15 anos, mas eu não nasci no berço evangélico, eu vim do regime pagão. Eu era um cara que fazia de tudo, não estava nem aí para nada. E aí o Senhor me separou como uma semente para estar levando o bom e verdadeiro evangelho da paz e da verdade. Como na minha igreja não é permitido a gente levar a palavra sendo filmada, ou Facebook, ou YouTube, ou qualquer outro canal de meio de comunicação, eu tenho como retribuir os acontecimentos, as pregações que o Senhor me dá, que estão neste canal, que você pode acessar aí e ver. O que o Senhor me dá na palavra é aquilo que eu trago, é aquilo que o Espírito Santo traz ao meu coração, e é por ela que eu entendo a palavra. Porque nós temos hoje uma coletiva de pessoas que pregam, pessoas que têm visões, pessoas que têm revelações, pessoas que têm profecias. E o Senhor é o que Paulo deixou nas cartas aos Coríntios, que fala que um tem um dom de pregar, outro tem um dom de visão, outro tem um dom de línguas estranhas, outro tem um dom de maravilhas e tudo mais. Mas eu quero deixar aqui para vocês aqui um versículo da Bíblia, um só, que está escrito em João 5:39, que está escrito assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. São elas
que de mim testificam. Essa escritura, querido, é este ponto que eu quero chegar com vocês aqui, porque o que ele trouxe para mim ontem, querido, não foi uma revelação a qual qualquer coração pularia de alegria. Quando ele me trouxe aquela revelação, aquela profecia, o meu coração ficou pesado. Eu senti como se eu estivesse fazendo a coisa certa no lugar errado. Eu senti como se eu tivesse feito algo errado no lugar certo. O meu coração naquele momento eu senti como um dos piores cristãos deste mundo. Porque quem se dedica à palavra de Deus, quem lê as escrituras, como eu já li 3 vezes, estou entrando na 4ª Bíblia Sagrada, como alguém que quer conhecer o profundo, o escondido da Bíblia, e conheço que é ela que tem a boca de Deus falando, porque o ser humano ele é falho, o ser humano é pecador, o ser humano ele faz as transgressões, mas a palavra de Deus ela não muda, ela sempre vai ser a mesma hoje, ontem e será eternamente. E eu senti isso no coração, porque ele disse que a minha unção, eu tinha pregação, mas não tinha unção. E para nós não levarmos isso para uma visão geral, no momento eu entendi que estava precisando eu ter a revelação, como foi dada por Deus, no campo espiritual. E aí eu vim para casa e fiquei a madrugada toda pensando nessa revelação, pensando nessa profecia. E eu conversei com o Senhor e o Senhor me trouxe este versículo na Bíblia. Porque se nós não estudarmos a palavra, se nós não extrairmos a essência da palavra, como é que nós vamos pregar hoje? Como é que nós vamos levar a palavra do Senhor a um mundo rebelde, um mundo pecador, um mundo escarnecedor? Se você for pegar a palavra e levá-las para as pessoas, vamos colocar as pessoas homossexuais, elas vão te dar um banho nas escrituras. Esses dias mesmo, conversando com um rapaz do grupo aí do LGBT, que o cara é formado em teologia. Se eu não estudar a palavra, como é que eu vou chegar em cima do púlpito e vou querer mostrar que o Senhor está querendo falar mais do que letras e pontos e vírgulas? Como é que eu vou ser um instrumento do Senhor se eu não estou capacitado a levar este verdadeiro e santo livro, as escrituras do Senhor nesta terra? Primeiro, eu quero que você entenda que de nenhuma maneira ou de forma alguma eu estou duvidando da profecia daquele homem. Mas é um ponto que a gente tem que enxergar, de que se a gente não estudar a palavra, as nossas igrejas vão esvaziar. Se você não pegar a Bíblia e pelo menos uma vez no dia você ler um versículo, ou ler um capítulo, ou ler qualquer coisa que te dê alegria no espírito, você se sente fraco, você se sente entristecido, você fica sem, parece que você está sem chão. E aquela mensagem ou aquela profecia me fez entender que eu estava lendo demais a Bíblia e estava querendo fazer como os grandes teólogos aí fazem, porque eu não sou formado em teologia, ou então eu estava querendo mostrar a Bíblia sem a essência do Espírito. E neste pensamento eu tive que entender que Deus ele quer falar, ele quer se mostrar, ele quer mostrar a gratidão, o amor e a misericórdia dele. Ele quer fazer com que as pessoas sintam ele de uma maneira mais excelente. E eu não vejo motivo algum de eu falar aqui que se eu pegar e pregar para alguém, esta pessoa vai conseguir o arrependimento. Eu não tenho aqui alegria nenhuma em dizer que se eu pregar para alguém eu posso fazer com que seus pecados sejam perdoados. Pelo contrário, a palavra de Deus ensina que é só um que pode perdoar os pecados, é só um que pode manifestar a graça dele, é só um que pode colocar em você a presença do Espírito Santo. É o único que pode selar, como está escrito em Efésios. É o único que pode ser libertador, como estava escrito no próprio João. É o único que pode dar as instruções para a minha vida e para a tua vida, para nós seguirmos
por uma nova Jerusalém de Deus. Essa Jerusalém, que a qual vai estar lá nos céus, está lacrada e está esperando que o Senhor venha buscar uma igreja lavada e remida no sangue dele. Mas como eu posso fazer isso se eu não tiver o conhecimento da palavra? Se você subir nos púlpitos hoje, você vai ver que a palavra de Deus ela está sendo mais ditada do que pregada. Se você subir nos púlpitos hoje, você vai ver que às vezes a pessoa que está recebendo a oportunidade de levar o evangelho, ela nunca traz aquilo que você espera que a Bíblia vai te falar. Ou ela vai falar da vida dela, ou ela vai falar dos problemas dela, ou ela vai falar de uma situação que aconteceu com ela. Mas pregar o evangelho não é isso. Pregar o evangelho é você examinar, porque você tem que extrair, junto com a presença do Espírito Santo, a novidade da palavra. É bem verdade que a palavra do Senhor fala que vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. E as coisas se renovam a cada manhã. É bem verdade que se nós entendermos isso, então nossos púlpitos então estão fracos. Porque se eu não posso levar a palavra no conhecimento que Deus me deu, eu não posso pregar a Bíblia. Porque se não existe unção na minha vida, eu não posso ser o ministrador do Evangelho. Se não existe unção na minha vida, ser um intermediador de Jesus Cristo, um discípulo de Cristo nessa terra. E é isso que eu quero que você entenda comigo. Como eu, missionário Tiago, posso fazer deste ato que aconteceu ontem, extrair o que é bom para a minha vida. É bem verdade que a palavra fala que um espírito testifica com o outro. E quando ele disse aquilo, eu já estava na minha trajetória para ir para a igreja, eu já estava conversando com a minha esposa, porque lá na minha igreja não pode filmar as coisas. Lá na minha igreja não se pode você tirar foto, principalmente das pessoas que estão em cima do altar, como eu, porque o regime da igreja prega isso e a gente tem que respeitar. E eu estou com uma carteira de pregações para fazer. E eu não vou pregar porque nos meus cultos é os mesmos, os cultos das pregações que tenho para fazer é o mesmo da minha igreja. E eu aprendi que a gente tem que dar valor à nossa casa. Eu aprendi que nós temos que fazer o culto de adoração primeiro dentro de casa. Você tem que fazer a sua lição. Mas a palavra do Senhor, como vamos nos levar a ela? Se nós não tivermos o conhecimento da sabedoria das Escrituras, como nós vamos velar pelo aquilo que o Senhor deixou? É por isso que o mundo hoje está desgarrado do jeito que está. É por isso que o mundo hoje se encontra em vários pontos de tacos de sinuca, bicos de sinuca, porque ninguém pode mais falar nada sem saber o que está dizendo. E hoje o Evangelho está assim. Se você entrar dentro das igrejas neopentecostais, como tradicionais, como todo tipo, toda crença de religião de evangélicos na terra, você vai ver que cada um tem o seu jeito de se expressar. É bem verdade que a minha, como pentecostal, nós acreditamos que quem pode falar através da palavra é o Espírito Santo, porque nós podemos pregar, mas quem pode dar o arrependimento é Cristo Jesus. Quem faz você ter o arrependimento dos teus pecados, dos teus jeitos e voltar para Ele é Cristo. Nós somos intermediadores desta santa e poderosa palavra. E eu quero trazer, queridos, para você nesta noite, nesta tarde, que aquilo que Ele me disse não me trouxe nenhuma vez, nenhum instante, como inferior ao que Deus me deu. Eu sou líder de um culto dos homens que acontece todo segundo sábado do mês na minha igreja. Eu sou missionário de Deus e Ele confiou a mim nessa posição. Faço parte, meu irmão, de um altar onde é liderado por uma mulher e tem pastoras e missionárias como auxiliar e alguns pastores também, como eu, como missionário. E eu não me sinto envergonhado por causa disso. Eu não me sinto traído por causa disso. Ou eu não me sinto também como subjugado por causa disso. A palavra fala, querido, que nós temos que ter ouvidos, nós temos que ser tardios no falar e ser prudentes no ouvir. Se eu entendo aquilo como uma ofensa, se eu entendo aquilo como uma repreensão, talvez eu desceria daquele altar e nunca mais pisaria naquela igreja. Porque se a minha palavra não tem unção, o que eu estou fazendo ali dentro?
Mas eu, graças a Deus, tenho o Senhor no meu coração e Ele me ensinou a entender o lado físico das coisas e o lado espiritual. O lado físico é que nós precisamos às vezes de um puxão de orelha, nós precisamos às vezes de um empurrão, nós precisamos às vezes de mostrar que nós não somos os melhores e que Cristo é o melhor. É bem verdade que sem o conhecimento da palavra você não consegue mais pregar nos dias de hoje. É bem verdade, queridos, que eu estou com 48 pregações e igrejas diferentes para fazer. E em todas elas, pessoas me ligam no zap, me ligam no telefone, pedindo para eu ministrar. Mas eu coloquei no meu coração que enquanto o Senhor não me liberar, eu não sairei para fazer a obra. E é bem verdade que se nós não entendermos a palavra do jeito que ela é escrita, e se o Senhor não trazer através do Espírito Santo dele o entendimento como nós vamos pregar para as pessoas, como você vai entrar para evangelizar, quem sabe aí numa favela, quem sabe aí no lado onde tem os nobres, as pessoas de classe média e alta, como você vai pregar se você não conhece a palavra? Eu tenho que reconhecer, querido, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Se ela é viva e eficaz, ela tem que trazer novidade, ela tem que trazer o perdão, ela tem que trazer a abundância, de cima para baixo. Porque se nós não entendermos que tudo que é dado a nós tem que vir dos altos, dos céus, nós não vamos entender mais nada. E aí é bem verdade que nós vamos perder a salvação, porque queremos nos mostrar. Mas não é isso que a palavra me ensina. A palavra me ensina que grandes homens foram sábios, porque o Senhor deu a sabedoria. Grandes homens foram líderes, porque o Senhor deu entendimento. Grandes homens foram corajosos, porque o Senhor mostrou que eles eram de grande valia e para a grande obra desta terra. Então eu e você, nós, com esta mensagem de fim de sábado, fim de tarde de sábado, eu quero deixar esta mensagem. Você é o que é, porque Deus te deu isso. Você tem o que tem, as armas que o Senhor te deu e utiliza da melhor maneira. E toda vez que levantar alguém para te corrigir, alguém para querer fazer de você inferior, mostre o tamanho do seu Deus, porque eu aceitei aquela profecia. Ele disse que eu precisava orar mais, ele disse que eu precisava me fechar mais, ele disse que eu precisava ser mais aguçado em Deus, com orações. E isso, querido, para um cristão não é vergonha, porque quem conhece a Bíblia como eu fala, como Colossenses, Paulo deixou aos Colossenses, orai sem cessar. E ele disse também, Jesus, ele foi inspirado por Jesus a dizer que nós temos que ter o entendimento de reconhecer que Deus é maior do que eu na terra. Então, se nós entendemos isso, nós acreditamos que Deus pode fazer. E eu quero louvar a Deus por causa disso. Porque mostra, meu irmão, que eu sou de carne, mostra que eu sou de osso, mostra que eu tenho os meus defeitos como tem as minhas qualidades. E ele disse assim para mim, o profeta, que não adianta a sabedoria da palavra, não adianta ter o entendimento da palavra, se não tiver unção. A via do cristão, querido, ela é medida de duas maneiras. Você tem que temperar a palavra, como também tem que temperar a unção. Não adianta você ter unção e não ter palavra, como não adianta você ter palavra e não ter unção. Ela tem que se misturar, ela tem que ser algo que seja manifesto como bênção, porque a unção do Senhor é para libertação e salvação, e a ministração da palavra é para o reconhecimento e o arrependimento de Cristo, em Cristo Jesus. Para encerrar este vídeo, eu quero dizer para você que eu não aceitei aquela profecia como uma exortação, e sim como um alerta para a minha vida. Eu que prego há tanto tempo, eu que levo a mensagem do Senhor há tanto tempo, pessoas já foram salvas através da minha pregação, pessoas já foram curadas através da minha pregação, pessoas foram libertas através da pregação. E hoje, nos dias de hoje, com tudo que o mundo tem, eu quero louvar a Deus por causa disso, porque reconhece que eu sou pequeno e que Deus é maior. Reconhece que devemos buscar mais o Senhor, para que Ele possa revelar em nós a grande e eficácia existência da unção nesta terra. Ele representa para nós que o Senhor, Ele pode
levantar, como também pode abater. Ele pode dar alegria, como também pode dar a tristeza. Ele pode dar unção, como também não pode dar ela para ninguém. Porque a glória do Senhor é dele e ninguém toma nesta terra. Somos apenas instrumentos do Pai. Somos apenas edificadores do Evangelho. Somos apenas pessoas que conhecemos um pouco da palavra de Deus e ali nós levamos o que Deus nos traz com a sabedoria do Espírito Santo. Eu fico feliz do Senhor ter me dado este alerta, este aviso, porque precisamos sim orar mais, precisamos sim buscar mais. Mas se eu e você e nós não tivermos o entendimento da palavra, porque a palavra de Deus, como eu disse no começo do vídeo, é a boca de Deus nessa terra. Se eu e você não tivermos ela, não tivermos ouvidos aguçados para entender o que Deus está querendo falar comigo, com você e com nós, de nada valerá. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra. Eu quero louvar ao Senhor por você, pela tua vida, por você estar vendo este vídeo comigo e que você possa extrair deste vídeo uma importância do Senhor na tua vida. Primeiro, querido, eu quero que reflita no que aconteceu comigo. E quem sabe você que está afastado dos caminhos do Senhor, quem sabe você que deixou a igreja, porque alguém disse para você algo lá e você não gostou, você pare e reflita. Eu estava no altar e fui repreendido pelo Senhor nosso Deus. Que você possa ser abençoado, que você possa ricamente ser agraciado pelo Senhor e que fique na paz do Senhor Jesus. É o que eu desejo, uma boa tarde, um bom final de semana. E eu quero te dizer, Ele vive, Ele reina para todo sempre nas nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar ricamente, no nome do Senhor.